Pois bem, diante de mais uma oportunidade, trago como tema de mais uma mensagem Vento Negro. E assim, ao término dessa mensagem, eu quero convidar você a me seguir aqui diante das redes sociais. No entanto, eu quero que você saiba que quando os dias difíceis sopram, Deus ele continua no controle. Sabe de uma coisa? Há momentos em que um vento negro sopra e sopra sobre as nossas vidas. Não é um vento comum, não. Ele representa as lutas, as enfermidades e as perdas e as decepções e as perseguições e as crises que tentam apagar a nossa esperança. Veja um exemplo que eu irei lhes dar. Foi assim com Jó. Jó que perdeu os seus bens, os seus filhos, a sua saúde. E foi assim também com José, vendidos pelos seus próprios irmãos. Assim foi com Davi. Davi foi perseguido por Saul. Foi assim com Paulo, preso por pregar o evangelho pleno de Jesus. No entanto, o vento negro. O vento negro. O vento negro ele sopra sobre todos nós, mas ele não sopra acima da autoridade de Deus, não. Sabe, eu me lembro que um dia Jesus estava no barco com os discípulos e quando uma grande tempestade surgiu, enquanto eles entravam em desespero, Cristo ele permanecia completamente tranquilo porque ele sabia que nenhuma tempestade poderia impedir os planos do Pai. E no entanto, é completamente eminente que os ventos negros cheguem sem avisar. Ninguém espera o sofrimento. Sabe, um dia tudo parece bem e no outro chegam as notícias ruins, portas se fecham, pessoas nos abandonam e as lágrimas aparecem. E assim, diante das tempestades, os discípulos obedecem completamente Jesus, entrando num barco, e mesmo assim eles enfrentam as tempestades. E isso nos ensina que servir a Deus não nos livra das lutas, mas nos garante a sua presença durante elas. Agora entenda uma coisa, esta ilustração diante do tema desta mensagem, o vento negro, ele não nos mostra, nos revela apenas momentos difíceis de dor, de sofrimento e de perda, não. Mas o vento negro, esta mensagem do vento negro, ela nos revela onde está a nossa fé. Agora perceba e entenda uma coisa, que enquanto o vento soprava e soprava, o medo ele tomou conta dos discípulos. E assim, diante das dificuldades, descobrimos se a nossa confiança está nas circunstâncias ou em Deus. Ora, a tempestade, ela não revela apenas a força do vento, ela revela a firmeza da nossa fé. E quem confia em Deus pode chorar, mas não perde a esperança. Agora, uma coisa é certa, o vento negro nunca, mas nunca maior do que a voz de Jesus. Bastou uma palavra de Cristo, cala-te, aquieta-te. E o vento obedeceu, o mar obedeceu e as tempestades terminaram. Ora, a mesma voz que acalmou o mar continua tendo poder para trazer paz ao coração aflito, restaurar famílias, abrir portas e renovar esperanças. Agora, sabe de uma coisa que eu acho incrível mesmo? É que depois do vento negro, Deus lhe fortaleceu seus filhos. E a maior experiência espiritual aconteceu depois das maiores batalhas. Veja só, Jó, ele foi completamente restaurado. José tornou-se governador. Davi tornou-se rei. Paulo terminou a carreira e guardou a fé. O vento negro não foi o fim da história deles, foi apenas o caminho pelo qual Deus os preparou. Sabe, eu não conheço a vida de você aí que está me ouvindo através dessa mensagem. Eu não sei o que você está passando. Talvez hoje você esteja vivendo dias escuros. O vento negro sopra forte e parece que tudo vai desabar. Mas Deus ele continua sentado no trono e Ele conhece cada lágrima, cada oração e cada batalha. E nenhum vento nenhum vento é eterno e nenhuma tempestade dura para sempre.
E aquele que controla os ventos e o mar também é o mesmo que controla a sua vida, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. Portanto, permaneça firme, continue orando, continue confiando. O Deus que permitiu a tempestade também determinará o momento em que ela terminará. Sabe, o livro de Salmos vai dizer lá em Salmos 41, do versos 1, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente diante das angústias. E a verdade é que o vento negro pode anunciar dias difíceis em sua vida, mas jamais poderá apagar a luz de Cristo na vida daquele que permanece fiel. Em Jesus, toda tempestade tem propósito e toda luta termina debaixo da soberana vontade de Deus. E que assim Deus lhe fortaleça a sua fé e que você, mesmo quando estiver diante do vento negro soprando sobre a sua vida, você permaneça firme sabendo que Cristo continua no barco e nunca abandonará os que confiam nele.